Bom de Bíblia Norte, começando mais um dia na tela da sua TV Novo Tempo. Hoje o quarto e último dia da disputa entre os nossos dois bons de Bíblia, o Oséias do Amazonas e a Ada do Pará. No momento, 1.400 pontos para o Oséias, 900 pontos para a Ada. O Oséias tem uma boa vantagem aqui no placar, mas no quarto e último dia, você sabe, tudo pode acontecer, principalmente porque hoje tem a roleta bíblica, aquela prova onde eles têm que falar versos bíblicos de cor. Então, olha, se segura aí no seu sofá, porque você já viu muita coisa acontecendo nesse programa, inclusive a final de algumas temporadas aí você já viu ter virada nessa última prova. Então, fique ligado com a gente, porque o programa de hoje promete. O programa está só começando, eu faço 30 segundinhos de intervalo, não sai daí, eu volto já. Bom de Bíblia de volta aqui na primeira semana da temporada norte do Bom de Bíblia. Só bons de Bíblia vindos da região norte do Brasil. E os dois primeiros dessa temporada você já está conhecendo ao longo dessa semana. Nós temos o Oséias vindo do estado do Amazonas e a Ada vinda do estado do Pará. No momento, 1.400 pontos para o Oséias, 900 pontos para a Ada. E no programa de hoje, lembra você que nós teremos a roleta bíblica, aquele quadro onde eles têm que falar versos bíblicos de cor. Então, você aí de casa vai se preparando, porque eles aqui, eu imagino que eles se prepararam para essa prova. Deixa eu dar um oi para eles aqui. Começo do meu lado esquerdo mais uma vez com ela, Ada, vinda de Ananindeua, no Pará. Seja bem-vinda. Obrigada, Leite. Ô, Ada, tá preparada para a prova da roleta? Decorou alguns versos? Como é que foi a preparação decorei. aí? Treinei muito com a mamãe. Ah, é? Mamãe ajudou aí? Uhum. Como é que é o nome da mamãe? Célia. Dona Célia, um grande abraço para a senhora aí. A filha vai agradecer por ter treinado muito com a senhora aí para essa prova, viu? Muito bom, a gente fica feliz de ter você aqui com a gente. Feliz com eu. E do meu lado direito, ele, Oséias, que vem de Presidente Figueiredo, ali no estado do Amazonas. Seja bem-vindo. Obrigado, André. E você também treinou bastante para essa prova aqui da roleta bíblica? Todo domingo era o dia que eu não estudava os livros, era só para decorar versos. O domingo inteiro decorando o verso. Rapaz, deve ter bastante verso nessa cabeça aqui, hein? Muito bem, e você de casa vai aprendendo junto com os nossos participantes aqui do programa. Muito bem, ficamos muito felizes de ter você aqui com a gente, viu? E agora vamos para as perguntas de múltipla escolha. Lembrando a você que nessa temporada nós estamos estudando 16 livros do Novo Testamento, livros que vão de Filipenses até Judas. Então pega a sua Bíblia e vamos estudar a Palavra de Deus de maneira dinâmica e divertida aqui no Bom de Bíblia. E hoje eu começo com você, Oséias. Pergunta na tela valendo 100 pontos. Qual expressão Pedro usa em sua carta para descrever o que virá como ladrão? A destruição de Jerusalém? O dia do juízo? O dia do Senhor? Ou a morte? Qual expressão usa em sua carta? Pedro usa em sua carta, não diz qual carta aí dele, né? Ele tem 3, se eu não me engano, para descrever o que virá como ladrão. Valendo 100 pontos, 30 segundos. Estou em dúvida entre dois. Tá em dúvida entre qual? B e C. B e C, o dia do juízo ou o dia do Senhor. Pedir uma ajuda. Vai pedir ajuda, só fazendo uma correção. Falei que tem 3 cartas de Pedro, na verdade tem 3 cartas de João. Pedro tem 2. Vamos lá então, ver qual ajuda ele... não tirou ainda nessa semana, né, Zé? Vamos ver se sai hoje? Tirou qual? Bíblia de Estudo Andrews ainda não foi dessa vez, ele ainda tem mais uma ajuda para pedir no programa de hoje. Lembrando, a Bíblia de Estudo Andrews, a Bíblia mais completa do Brasil, para você fazer o estudo da Palavra de Deus, cheia de recursos para você tirar dúvidas, notas de rodapé, mapas, enfim, tudo isso e muito mais você pode ter acessando cpb.com.br e adquira já a sua. Tudo certo aí, Oséias? Vamos lá então, 30 segundos, valendo!
qual expressão Pedro usa em sua carta para descrever o que virá como ladrão. Aí não diz se é na primeira ou na segunda carta de Pedro. Ele vai ter que buscar ali. O Oséias está entre o dia do juízo e o dia do Senhor. Será que é uma dessas duas mesmo? Ou seria a destruição de Jerusalém ou a morte? 10 segundos. Lembrando, nós estamos usando a tradução Almeida Revista Atualizada da Bíblia, que é a tradução usada pela Bíblia Andrews. Acabou o tempo, Oséias. Encontrou ali a resposta? Acredito que sim. Acha que sim, mas não parece Não, muito seguro. é E aí, livros. vai de B, de C ou de outra opção? Vou marcar B, mas não tenho certeza. O dia do juízo, mas não está muito seguro. Ok, pode confirmar. E a resposta dada pelo Oséias está em 2 Pedro 3,10. Vamos ver. 2 Pedro 3,10. Diz assim: virá, entretanto, como ladrão. Ai, Oséias, o dia do Senhor. E aí depois continuou, ou seja, era a opção C, não era a B. Então, continua com 1.400 pontos no placar. Sua chance de tirar vantagem um pouquinho do placar aí do Oséias. Ada, pergunta na tela valendo 100 pontos. De acordo com Pedro, quem costumava escrever coisas difíceis de entender? Opção A, Daniel. Opção B, Ezequias. Opção C, Moisés. Ou opção D, Paulo. Valendo 100 pontos, 30 segundos. Também não diz aí em qual carta ele fala sobre isso. Pode ser a primeira ou segunda carta de Pedro. Eu vou de ajuda. Vai de ajuda, ok? Vamos ver qual ajuda sai para a Ada. Bíblia.com. Bíblia.com.br. A Ada terá 30 segundos para descobrir, usando o Bíblia.com.br, quem é que Pedro disse que costumava escrever coisas difíceis de entender. Já. Tudo certo aí? Tudo certo. 30 segundos, valendo, Ada. Será que ele disse que Daniel escrevia coisas difíceis de entender? Ezequias, Moisés ou Paulo? 15 segundos. Cinco segundos. Acabou o tempo, Ada. E aí, encontrou alguma coisa que te ajudou? Ai, aparentemente não. Aparentemente não. Não. E aí, vai de qual resposta? A, B, C ou D? Eu vou pelo lance das profecias, né? Muitas vezes a gente não consegue entender. Entendi. Aí você acha que é Eu vou de Daniel, Daniel. Ok. tá? Então, Mas Ezequias também fala algumas profecias, né? Mas eu vou de Daniel. vamos ver. E a resposta dada pela Ada está em 2 Pedro 3, 15 e 16. Vamos ver. 2 Pedro 3, 15 e 16. Ele diz assim: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nos quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, ou seja, ele está falando de Paulo, Opa. não de Daniel. Ele fala, olha, Paulo escreve umas coisas boas ali, mas é meio difícil de entender, então não está certa a resposta. Continua com 900 pontos no placar. Agora é com você, Oséias. Pergunta na tela. Onde Pedro disse que estava quando ouviu a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo? Pedro disse que estava no tabernáculo, no Monte Santo, na sinagoga ou no templo quando ouviu a voz dizendo isso. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Oséias. Não sei essa. Não sabe? Não lembro. Quer pedir ajuda? Vou pedir ajuda. Ok. Ele tem direito a mais uma ajuda. Vamos ver que ajuda sai para o Oséias.
Maiara. Vamos ver, né? É a última chance. Não foi. Não saiu a Maiara essa semana de jeito nenhum pro Oséias. Bíblia.com.br, ele terá aí 30 segundos para descobrir onde Pedro disse que estava ali nas suas cartas quando ouviu a seguinte voz dizendo: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo". Você também pode acessar bíblia.com.br e ter acesso ao site mais completo para o seu estudo da Bíblia na internet. Tudo certo aí, Oséias? 30 segundos, valendo. Será que Pedro estava no tabernáculo, no Monte Santo, na sinagoga ou no templo, quando ele ouviu a voz dizendo: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo"? 15 segundos. Acabou o tempo. Oséias, encontrou alguma coisa que te ajudou? Não. Nada? Eu pesquisei no livro errado. Entendi. Eu acho que era 2 Pedro. Entendi. Olha, eu vou te adiantar, a resposta está em 2 Pedro mesmo, então. Vou marcar... eu pesquisei em primeiro. Sinagoga. Ok. Você acha que é a opção C, na sinagoga? Ok. Tô chutando. Ok. E a resposta dada pelo Oséias está... Puxa vida, não tá certo, Oséias, seria no Monte Santo, tá em 2 Pedro 1, 17 e 18, inclusive porque é aquela situação onde ele tá no Monte da Transfiguração, e aí esse seria o Monte Santo aí. Muito bem, não faz 100 pontos, continua com o mesmo placar, 1.400, mais uma vez, chance sua de diminuir a distância do placar para o Oséias. Ada, pergunta na tela valendo outros 100 pontos. Segundo Pedro, para onde Deus precipitou os anjos quando pecaram? Segundo Pedro, Deus precipitou os anjos quando pecaram no lago de fogo, no Armagedon, no inferno ou no mar? Qual expressão aí é usada por Pedro para dizer sobre isso? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Segundos. Eu vou de letra A. A. Não, C, que ainda dá tempo de trocar. Ainda dá. C. C, no inferno. Ok. É um chute ou você tem uma impressão Não, que é? É um chutão. É um chutão. Será que ela acertou ou não? E a resposta dada pela Ada está em 2 Pedro 2,4. Vamos ver. 2 Pedro 2,4 diz assim: "Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno", é isso mesmo, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Tá certa, então. Ela não tinha percebido que ela tinha acertado. É a opção C, no inferno mesmo. E olha, eu sempre falo que a Bíblia de Estudo Andrews nos ajuda a entender melhor alguns textos difíceis da Bíblia. Esse aqui é um deles. Quando você vem na nota de rodapé para entender o que isso quer dizer, inferno, aqui, olha, Pedro caracteriza como um lugar de trevas para os anjos maus. Esta terra, o planeta onde nós vivemos, é o seu inferno. E aí ele continua dizendo aqui, na nota de rodapé, Apocalipse 12, 9 a 12, afirma que Deus lançou os anjos maus na terra. E Apocalipse 20 diz que eles permanecerão acorrentados aqui até o dia do juízo. E aí, sobre o que é o inferno e tudo mais, aí tem uma nota de rodapé aqui também que diz para você ver um outro texto em Mateus que explica isso um pouco melhor, mas lembrando que isso tudo você encontra na Bíblia de Estudo Andrews acessando cpb.com.br. Muito bem, faz aí 100 pontos, tira a distância para o Oséias. Agora 400 pontos o separam, 1.000 pontos para a Ada, 1.400 pontos para o Oséias. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, tem verdadeiro ou falso e tem também a roleta bíblica, onde eles falam versos bíblicos decor. Fique ligado, eu volto em instantes aqui no Bom de Bíblia Norte. Bom de Bíblia Norte de volta no quarto e último dia da competição aqui entre a Ada de Ananindeua, no Pará, e o Oséias de Presidente Figueiredo, no Amazonas. No momento, 1.400 pontos para o Oséias, 1.000 pontos para a Ada.
400 pontos separam os dois bons de Bíblia. E agora a gente vai ter verdadeiro ou falso e também a roleta bíblica. O Oséias está com uma boa vantagem, mas a Ada vai tentar uma virada aqui. Será que tem virada hoje? Olha, para saber como termina o programa de hoje, qual deles avança para a próxima fase automaticamente, só você ficando ligado com a gente até o final. E lembra você, qual deles avançar automaticamente para a próxima fase, segue sonhando com o prêmio máximo dessa temporada, que é uma viagem para Israel com tudo pago. O Viaje Comigo vai levar o vencedor do Bom de Bíblia para Tel Aviv e lá ele vai conhecer o porto de Jope, o porto de onde saiu o profeta Jonas fugindo de Deus, onde morava Dorcas, onde morava Pedro, um lugar milenar e incrível. O vencedor dessa temporada do Bom de Bíblia vai ganhar uma viagem completa por Israel. E quando eu falo completa, é completa mesmo. É com aéreo incluído, o hotel, os passeios, as refeições, só as lembrancinhas que vai ficar por conta de vocês. Mas olha, se você quer participar dessa viagem junto com o Viaje Comigo e o vencedor do Bom de Bíblia, é muito simples. É só você acessar o viagecomigo.tour.br e clicar no banner Grupos Viaje Comigo. Você aí de casa pode viajar junto com a gente para a Terra Santa. Vai ser um prazer ter a sua companhia junto com o vencedor do Bom de Bíblia. Acesse o site Viaje Comigo. Muito bem, vamos à sessão de verdadeiro ou falso. Lembrando, o Oséias já usou as duas ajudas, não tem mais direito a ajudas e a Ada ainda tem direito a mais uma ajuda. E eu começo agora com o Oséias. Oséias, afirmação na tela valendo 100 pontos. Falando aos Tessalonicenses, Paulo fez a seguinte declaração, abre aspas, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, e aí reticências porque o texto continua. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Oséias. Eu acredito que seja falso. Por que você acha que é falso? Eu acredito que não está em Tessalonicenses. Eu acredito que foi Tiago. Ah, em Tiago, ok. Acredito. Ok, então ele vai de falso. E a resposta dada pelo Oséias está... Olha, não está em Tiago, mas também não está em Tessalonicenses. Está em 2 Timóteo 3, 1-2, é falso, porque realmente não foi aos Tessalonicenses. Faz 100 pontos e acumula 1.500 pontos no placar, o Oséias. Uma de verdadeiro ou falso para você agora, a da afirmação na tela. Paulo disse a Timóteo, abre aspas, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, fecha aspas. Se Paulo disse isso a Timóteo, é verdadeiro, se não é falso. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Ada. Leite, mande a Maiara entrar. Ela sabe que a última ajuda que sobrou aqui foi da nossa consultora bíblica, Maiara Costa. Toda essa semana saiu a ajuda da Maiara parada. Nenhuma preferência, né? Tirou a carta, você vem, né, Maiara? Eu não tenho culpa. Muito bem. Maiara, Paulo disse isso a Timóteo mesmo ou tem alguma pegadinha aí tentando derrubar a nossa competidora, a Ada? Não, ele disse, realmente ele disse. Está em 2 Timóteo 2, verso 1. E aí eu estava até pesquisando outro dia sobre isso, achei interessante que quando a gente cumpre isso que Paulo está dizendo, a gente entra em parceria com Deus. Olha, é como se a gente se tornasse parceiro de Deus, porque é o que Cristo faz, né? Que é prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça, é isso? Isso. Muito bem. Então ela disse que não tem pegadinha. Vai com ela? Ah, com toda certeza. Pode confirmar a resposta. E a resposta dada está... Certo, Ada? É isso mesmo. Obrigada. Não tem pegadinha em 1 Timóteo 2, 1. Diz exatamente isso. Então faz 100 pontos, acumula 1.100 pontos no placar. Mais uma vez, Maiara, muito obrigado pela presença e pela participação no programa. É uma alegria, amigo. 1.100 pontos para a Ada, 1.500 pontos para o Oséias, 400 pontos os separam e agora nós vamos para a roleta bíblica.
Muito bem, e agora na roleta funciona assim. Os nossos participantes terão 2 minutos para falar a maior quantidade de versos bíblicos de cor possível. Vou pedir para você sortear, a Ada está atrás no placar. E ela tirou, não foi dessa vez, então quem começa é o Oséias. Eu vou pedir para ele sortear qual trecho da Bíblia os dois vão ter que falar versos. E ele tirou Novo Testamento. Muito bem, Novo Testamento, então eles poderão falar apenas versos do Novo Testamento. E começamos com Oséias. Tudo certo aí com vocês? Muito bem. Respirem fundo. 2 minutos. Valendo, Oséias. Mateus 1, verso 1. Livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Marcos capítulo 4, versículo 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 5, verso 12. E passou a ensiná-los dizendo. Marcos capítulo 1, versículo 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. 1 João 5, 21. 1 João 4, 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. 2 João, verso 13. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. João capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou. 3 João, versículo 1. Ao presbítero, ao amado Gaia, que eu amo na verdade. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Não sei. Próximo. João capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. 1 Tessalonicenses 5,16. Regozijai-vos sempre. Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. 1 Tessalonicenses 5,20. Não desprezeis as profecias. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ok, esse último verso da Ada não valeu porque o tempo acabou e ela ainda estava falando o verso. Bom, a nossa produção analisou todos os versos ditos pelos nossos 2 bons de Bíblia e o resultado que a gente tem é o seguinte. No total, vocês 2 falaram 10 versos, mesma quantidade, porque apesar de você ter começado e terminado, você pulou um dos versos, então a mesma quantidade para os 2. Ada, dos 10 versos que você falou, os 10 versos estão corretos. Então, você faz aí, só nessa prova, 1.500 pontos. Oséias, dos 10 versos que você falou, tem 2 versos que foram de 1ª e 2ª João, que ele não falou o capítulo, mas nós consideramos corretamente porque é um livro que tem apenas um capítulo, então é natural que a gente considere correto a pessoa dizer o nome do livro e depois apenas o versículo. E dos 10 versos que você falou, os 10 versos também estão corretos, Oséias, e o nosso placar termina assim: 3.000 pontos para o Oséias, 2.600 pontos para a Ada. Ada, foi um privilégio ter você aqui no programa. Vamos ficar atentos, pode ser que você volte na repescagem de repente. Então, bom ter você aqui com a gente. Ô, Leite, o prazer foi meu. Só de poder estar aqui com vocês, viver esse novo, né? Porque tudo é novo para mim aqui. Foi um prazer imenso, imenso, imenso. E eu fiz aqui a amizade com o meu amigo Oséias, viu, Oséias? Estou torcendo por você, que Deus possa te abençoar aí nessa jornada. E que tudo aqui que a gente fez foi unicamente para honrar o nome do nosso Deus, né? Amém. Muito bem. E Oséias, seja bem-vindo à 2ª fase do Bom de Bíblia Norte. Muito obrigado, André. É uma honra. É um presente estar aqui, avançar outro presente. Muito obrigado. Muito bem. E você aí de casa, eu te espero na semana que vem para a 2ª semana da 1ª fase do Bom de Bíblia Norte. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até a semana que vem. Tchau, tchau.